Olá, seja muito bem-vindo ao canal Explicando Direito. Essa é a primeira live do canal, é a super live do Explicando Direito, com o intuito de poder pegar comentários dos inscritos e responder esses comentários, essas questões práticas, as informações ali, os direitos ali presentes, tentando dar aos espectadores, aos inscritos do canal, melhores informações nas práticas, né, na vida, no cotidiano, ao invés de ficar somente dizendo as questões conforme estão previstas na letra fria da lei. Essa live, ela tem também a intenção de se aproximar mais dos inscritos, tentar fazer com que o canal possa atender mais os seus inscritos, responder os comentários dos inscritos, que é uma quantidade absurda de comentários, e ainda bem que só aumenta muito conforme os dias passam, conforme o canal vai crescendo, graças à ajuda dos inscritos, graças às inscrições, que não pode esquecer, se você está vendo essa live, de se inscrever no canal, deixar seu comentário, dar seu like, compartilhar essa live com os seus amigos. Aqui eu vou tratar 10 questões práticas de inscritos, de assuntos variados, e, de repente, uma delas pode ser aquela dúvida ou aquela situação que você não conhecia, que você pode estar sendo prejudicado ou que você pode, no futuro, precisar saber, e, de repente, a informação vem daqui. Quando você menos espera, eu consigo ajudar você no momento da sua vida e o seu direito não é lesado, o seu direito é amparado, é recuperado, ou minimamente você vai procurar um advogado para resolver a questão no judiciário, se for o caso. Sem maiores enrolações, agradeço muito a presença de todos. Vou fazer essa live toda primeira quinta-feira de cada mês, às 19 horas. Caso não possa, por algum problema técnico, colocarei um vídeo já pronto naquele momento e farei na próxima quinta-feira de cada mês, caso a primeira não seja possível. E vamos à primeira questão, à primeira situação, para que também não fique um vídeo muito longo, muito extenso nessa questão. A primeira pergunta que um inscrito fez no canal: a multa por atraso depois dos 10 dias, eu sei que o patrão tem que pagar. Isso está correto. A multa para pagar a rescisão do contrato de trabalho, conforme tem diversos vídeos no canal, ela tem um prazo de 10 dias corridos a contar do último dia do contrato de trabalho. Porém, tem 30 dias que ele não paga nada da rescisão trabalhista. Qual seria a punição diária do patrão por não pagar meus direitos trabalhistas? Esse inscrito, até que ele tem uma boa informação, ele sabe a quantidade de dias que a multa, que o prazo tem que correr de pagamento da rescisão, sob pena da multa. A multa, ela tem um valor igual a um salário seu, caso a sua empresa, o seu empregador, não respeite os 10 dias corridos para pagar a sua rescisão. E no caso, na pergunta dele, não existe uma punição a mais, não escala uma punição a mais, no caso do empregador ficar 30 dias, como ele menciona aqui, sem pagar. Pode ficar até por mais tempo. A legislação, ela define a multa, mas ela não define que essa multa vai aumentando conforme o demorar, o passar do tempo. Se a empresa não respeitar os 10 dias corridos, a multa já existe. E o que pode essa pessoa fazer, já com 30 dias que não recebe a sua rescisão? Eu aconselho, inicialmente, procurar a empresa por uma última vez. Se nada for resolvido, procurar um advogado imediatamente. Esse valor da rescisão, muito provavelmente, pode estar fazendo falta no financeiro dessa pessoa nesse momento de dispensa da relação de trabalho. Então, é importante, o quanto antes, procurar um advogado para resolver essa situação. Vamos passar para a segunda questão. Olá, doutor. Estou grávida de 5 meses. Tenho 10 meses de empresa, passando muito mal com dor na gestação. O médico não quer me afastar. Só dão 3 dias e não estou aguentando trabalhar. Eles estão botando pressão para voltar. Me deram um prazo segunda-feira. Ela disse que iriam dar entrada no abandono de empregos. Isso pode acontecer? Ser demitida por abandono de emprego, quais são os meus direitos? Se caso eles mandarem embora. Aqui existem algumas questões
é uma inscrita que fez uma pergunta num vídeo sobre os direitos da funcionária grávida. Alguns pontos aqui têm que ser levados em consideração. Primeiro, numa situação onde a funcionária está grávida, num contrato de trabalho comum, o que eu posso aconselhar é que, em último caso, peça demissão. Pedir demissão numa situação dessa, você acaba abrindo mão, você gestante, funcionária, acaba abrindo mão da sua estabilidade de gestante, gestacional, que lhe dá direitos até mesmo na continuidade do trabalho ao longo da sua gestação e por mais o período após o parto, onde você também vai precisar desse tempo aí junto com o seu filho e empregada nesse momento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tome cuidado para não sofrer uma justa causa. Caso você, grávida, comece a cometer as faltas que existem no artigo 482 da CLT, você pode ser demitida por justa causa. E se isso acontecer, se essa justa causa for corretamente aplicada, você pode perder a sua estabilidade de gestante, assim como vai perder praticamente quase todos os seus direitos trabalhistas no momento de uma rescisão, recebendo praticamente o saldo de salário ou talvez férias vencidas, caso você tenha mais um ano de empresa, mais de um ano de empresa, e tenha férias que você adquiriu e não recebeu até aquele momento. Então, essas duas situações são primordiais. A partir disso, o que deve ser feito é o seguinte: deve você consultar com o seu médico regularmente e informar a ele que você está tendo dificuldade para o trabalho, que você está com a gestação lhe prejudicando, seja por causa de coluna, seja por outras situações que podem surgir nesse momento. Se o médico for lhe dando atestado, mesmo que esse atestado não seja de 15 dias de uma vez, você pode acumular 15 dias em 60 dias. São 15 dias dentro de 60 dias, intercalados. Se isso acontecer, você pode dar entrada num pedido de auxílio junto ao INSS para que você fique afastada por aquele motivo. Caso o INSS verifique que realmente, por causa da gestação, por causa de um possível problema de coluna, pelo peso da gestação, você está sendo prejudicado ao seu trabalho, você está com a sua capacidade de trabalho limitada. Outra situação que pode existir é estar próxima do momento do parto. E então, ser dada entrada na sua licença maternidade, aonde o médico pode pedir o adiantamento ou, caso necessário, pode pedir a prorrogação dessa licença maternidade. Tudo que eu estou falando aqui, obviamente, é cada caso um caso. É dentro da pergunta da inscrita, eu vejo essas situações. Se ela estivesse no meu escritório à frente comigo, com esse relato, eu estaria orientando ela dessa maneira, dessa forma, e buscando os direitos dela, dando essas orientações para ela, para, caso necessário, entrar com uma ação na justiça, caso algum desses direitos, ou principalmente a estabilidade de gestante que ela tem, não fossem respeitados. Vamos passar para a terceira pergunta. É mais uma pergunta sobre gestante. Doutor, por aqui fui dispensada em 22 de novembro. No aviso, descobri uma gravidez e comuniquei à empresa. Devolvi toda a verba rescisória. Fiz carta de reintegração, porém até hoje, dia 5/1, não tive resposta de retorno da empresa. Já são quase 2 meses sem receber nada por não estar trabalhando. O meu último salário foi em novembro. O que fazer? Me ajude, por favor. Uma situação dessa é o seguinte: eu já tenho no canal vídeos que explicam sobre a funcionária grávida descobrindo a gravidez ao longo do aviso prévio. Existem vídeos no canal sobre esse sentido. Nesse caso prático, o que ela deve fazer é o seguinte: ela descobrindo a gravidez, ela comunicar à empresa. Ela até fez isso pelo relato dela. Em seguida, se a empresa não atender, não desfizer a sua rescisão, ela e retornar, reintegrar ela ao trabalho, o próximo passo é procurar um advogado imediatamente. Não pode perder mais tempo algum. Ainda mais que ela devolveu as verbas rescisórias numa atitude de boa-fé, numa atitude em que ela queria ser reintegrada mediante a gravidez que ela descobriu
e também a sua estabilidade gestacional garantida em lei. O advogado, com essas informações e os documentos necessários, ele pode entrar na justiça e requerer uma liminar, um pedido liminar, uma tutela de urgência, aonde ele peça ao juiz que determine a reintegração daquela funcionária na empresa. A empresa, recebendo essa determinação, essa notificação, ela terá que reintegrar a funcionária no trabalho. Terá que ter aquela funcionária no seu quadro de empregados e terá que cumprir com todos os direitos empregatícios que tinha naquela relação. Caso isso não seja cumprido, o juiz pode aplicar multas na empresa que, logicamente, ao longo do processo vão ser cobradas da empresa e a empresa poderá sofrer sérios prejuízos nessa questão. Então, é importantíssimo ter documentos como, por exemplo, uma ultrassonografia consegue descobrir quando a gravidez teve início. Essa data, para o juiz, é fundamental. Se no exame de ultrassonografia, a primeira ultrassonografia daquela gestação, disser que a gravidez começou no momento do aviso prévio, ela não poderia ter sido dispensada. Aquele aviso prévio deveria ser cancelado caso descoberto ainda no aviso prévio. Ou, se ela descobriu depois do aviso prévio, ela deve ser reintegrada por causa da situação gestacional que teve início ao longo do aviso prévio. Então, nesse caso, se a empresa não resolver de forma amigável, é importantíssimo procurar um advogado. Beber só uma aguinha, por favor. A questão número 4. A questão número 4 é a seguinte. Opa, eu trabalho tem uns 2 anos na empresa, mas não era carteira assinada. Aí agora eles querem assinar. Tem algum direito de acerto antes de assinar? Essa situação eu coloco da seguinte maneira. Durante a minha experiência profissional, muito dificilmente eu vi 2 anos sem carteira de trabalho, ou mais, ou até um pouco menos, ser pago os valores devidos, os valores corretos, porque assinou a carteira, porque passou a assinar a carteira. Existem ali direitos, como, por exemplo, em 2 anos, de 24 prestações de FGTS, de INSS não recolhidos, que deveriam ter sido recolhidos ao favor do funcionário. Existe ali uma perda que, numa possível rescisão, diminui os 40% da multa sobre o FGTS. Existe um valor reduzido, existe menos 6 dias de aviso prévio numa possível demissão sem justa causa, aonde projeta aquele aviso prévio. Existe pelo menos ali 2 férias que talvez não foram respeitadas, não serão contadas, nem serão verificadas como pagas. O correto a fazer nessa situação é quando for feita uma rescisão e essa rescisão for menor que no prazo de uns 5 anos, que converse com a empresa para considerar aqueles 2 anos e colocar no momento da rescisão. Agora, se nada disso for feito, não deixe passar 5 anos numa situação parecida com a dessa pessoa. Por quê? Se você passa 5 anos na empresa e começa a ter 6 anos, 7 anos, os 2 anos lá do início, eles vão sendo perdidos. E mesmo na justiça, você não vai conseguir recuperar. Porque a justiça trabalhista, ela vai ter um retrocesso, ela vai regredir 5 anos do seu contrato de trabalho quando você der entrada na ação, a contar do momento da ação. Então, pessoas que têm situações de 9 anos empregados, e desses 9 anos trabalharam 4 anos sem carteira, infelizmente, eles perderam aqueles 4 anos sem carteira, e se esses 4 anos não for considerado numa eventual rescisão, não serão recebidos. E no final das contas, essa pessoa, mesmo entrando na justiça, ela não vai ter aqueles direitos de volta, porque ela já passou mais de 5 após aqueles 4 anos. A quinta pergunta. Qual lei ou instituto estabelece que o valor da multa tem que ser de até 3 salários? Essa pergunta,
ela é feita num vídeo sobre aluguel. O canal Explicando Direito tem vários temas de direito para tentar abranger o máximo possível as dúvidas dos nossos inscritos. Então, essa situação da multa de aluguel, para quem já alugou casa, sabe que está escrito lá que caso você cometa alguma penalidade, alguma situação, a multa será 3 vezes o valor do aluguel atual. Nesse caso, o que eu tenho como responder é o seguinte: não existe um local que determine que a multa no contrato deve ser de 3 aluguéis. Isso é ajustado entre as partes, locador e locatário, é combinado entre as partes. É de praxe essa situação ser de 3 aluguéis praticada no mercado. Normalmente é o que se pratica no mercado. Contudo, eu coloco de forma para explicar analogicamente, ou seja, usando de forma parecida, o parágrafo 1º do artigo 59 da Lei do Inquilinato, que traz a seguinte situação: com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. Parágrafo 1º. Conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independente da diligência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo. Então, assim, não é que esse é o artigo que diz 3 meses, mas até a justiça, até o judiciário, até a lei do inquilinato, adota, no momento de aplicar uma multa, o valor de 3 meses do aluguel. Então, não é que exista uma lei certa, um artigo certo, mas é uma prática de mercado, e se a gente verificar na lei do inquilinato, a justiça pondera utilizar essa situação de 3 meses de aluguel. Pergunta número 6. Eu recebo salário por fora do que está na carteira de trabalho. Eu recebo salário por fora do que está na carteira e trabalho todos os períodos das férias. Essa pergunta foi feita no vídeo de rescisão indireta que eu tenho no canal. Na verdade, o que ele diz aqui no vídeo, como ele recebe salário por fora da carteira e que ele trabalha todos os períodos de férias, já é motivo suficiente para que, se ele quiser, procurar um advogado e esse advogado dar entrada na ação de rescisão indireta. Para quem não sabe, a ação de rescisão indireta é como se fosse uma ação em que você dá uma justa causa no seu empregador, onde você rescinde o contrato de trabalho sem que você perca os seus direitos trabalhistas. É como se você estivesse sendo demitido sem justa causa. É como se tudo resolvesse para você sem justa causa e você dá fim naquele contrato irregular. Essa situação que ele explica aqui na pergunta dele é suficiente para isso. Trabalhar durante as férias é totalmente errado. Você só pode, na verdade, vender 10 dias das suas férias. Você só pode vender 1/3 das suas férias e não trabalhar todos os dias das suas férias, mesmo que você receba por aqueles dias de férias que você trabalhou. No caso, receber salário por fora é outra situação totalmente errada, porque o salário recebido por fora, ele não conta nos seus demais direitos trabalhistas. Ele não vai somar aos seus direitos trabalhistas. FGTS, um 13º, férias, o adicional de 1/3 das férias, tudo isso ele fica sem cálculo. E é errado essa situação. Então, são 2 motivos claros de rescisão indireta do contrato de trabalho. A pergunta número 7. Olá, tudo bem? Possuo uma loja virtual e um dos meus clientes entrou com um pedido de arrependimento dentro dos 7 dias baseado no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Já enviei 2 vezes a etiqueta de devolução para garantir o direito do cliente. Na primeira ocasião, o cliente não conseguiu devolver o produto no prazo de 6 dias e solicitou uma nova etiqueta. Emiti a nova etiqueta e ele também perdeu o prazo para a devolução. Até que ponto vai o direito de arrependimento do cliente, uma vez que o mesmo ainda não devolveu o produto e a geração de etiquetas de devolução causa um prejuízo monetário para a empresa? Até quanto tempo o cliente tem para exercer essa devolução, se é que existe um prazo para isso? Desde já agradeço. Essa pergunta foi feita no vídeo de devolução de mercadoria, que eu tenho no canal. E fala sobre o direito de arrependimento do consumidor.
artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O direito de arrependimento ele começa a contar a partir do momento que você recebe o produto que você comprou. Só funciona em compras pela internet, lojas virtuais, não funciona em lojas físicas. A partir do momento que você recebeu o produto, verificou que nada ali tinha de errado com ele e ficou com o produto, o prazo de 7 dias ele inicia a contar. Se você em 7 dias reclamar sem motivo, só porque você não gostou, você quer devolver, a empresa, o comerciante, ele tem que aceitar essa devolução, te devolver o dinheiro, caso você queira, ou te dar em crédito para adquirir outro produto. Mas no caso que coloca aqui, é o dono da empresa perguntando se ele deve continuar seguindo nessa situação, atendendo o direito de arrependimento do consumidor. Eu entendo que ele não deve mais continuar seguindo o direito de arrependimento do consumidor, por quê? O consumidor, apesar de talvez ter agido dentro do prazo de reclamar, ele perdeu as oportunidades que lhe foram dadas de fazer valer o seu direito que estava sendo atendido, estava sendo observado. A empresa ali, no caso, nessa pergunta, ela cumpriu, ela atendeu o seu consumidor e cumpriu com a sua parte como deveria. Porém, o consumidor não concluiu com a parte que deveria a ele. Ele não devolveu o produto, não devolve o produto. Perde a etiqueta, não faz a devolução. Eu coloco que para a empresa, conforme o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, existe um prazo onde a empresa pode continuar nessa situação se o produto for de bem não durável, de 30 dias. E se o produto for de bem durável, de 90 dias. Por quê? Porque no Código de Defesa do Consumidor, esse é o prazo de garantia que existe estabelecido em lei. E também esse prazo, ele é decadencial. Caso o consumidor não haja a tempo de resolver as questões 30 dias para bens duráveis, 90 dias para bens não duráveis, ele perde o direito sobre aquela situação a contar da resposta da empresa. Então, pela nossa situação aqui, pela pergunta desse inscrito, a empresa ela respondeu. Esse prazo, a princípio, pode ser considerado na justiça como a favor da empresa para encerrar esse assunto, para que a empresa não fique refém de forma indeterminada. Só que isso, tudo que eu estou dizendo aqui, obviamente que é cada caso um caso. É uma análise minha. Pode ser que no judiciário, o que eu colocaria aqui, se fosse meu cliente e eu estivesse defendendo ele, daria certo, como eu estou dizendo aqui, dentro da minha análise. Mas tudo tem que ser confirmado conforme cada caso. Pergunta número 8. Olá, fiz acordo com a empresa de 80% do saque do FGTS. A empresa disse que tem que cumprir apenas 15 dias de aviso prévio. Tenho 11 meses na empresa. Se eu cumprir apenas 15 dias, vou receber só 15 dias? Meu patrão falou que receberia salário cheio. Está correto? O que essa inscrita menciona nessa pergunta é que ela menciona a possibilidade de acordo existente no artigo 484-A da CLT. O que está ali previsto no artigo 484-A, ele tem que ser totalmente cumprido, a regra, a risca. Porque qualquer coisa que ali não for feita conforme está estabelecido naquele artigo, muito provavelmente aquele acordo está errado. Então, aquele acordo pode se tornar prejudicial, muitas das vezes, ao empregado. E o que diz ali o 484-A? No caso, o funcionário fazendo o acordo, ele vai receber pela metade o aviso prévio, se indenizado. Então, o ponto que estão fazendo errado nesse acordo aqui, eu a princípio destaco, é que, pelo que parece, ela vai trabalhar meio aviso prévio. Apesar de querer ela dizer que vão pagar o salário cheio para ela, se vão pagar mesmo. Mas a legislação, ela diz um aviso prévio, se indenizado. O que é o aviso prévio indenizado? É aquele aviso prévio que você fica em casa, você não vai trabalhar o aviso prévio, você vai receber o valor daquele aviso prévio, e aqueles dias de aviso prévio que a empresa não deixou você trabalhar, você vai ter eles todos contando nos seus direitos trabalhistas na hora da rescisão. A indenização sobre o fundo de garantia,
ela vai acontecer o pagamento. Só que ele vai ser pago com uma redução de 80%. Nesse ponto, o acordo dela está correto. As demais verbas devem ser pagas na sua integralidade. Ela não vai receber nenhum outro desconto nas demais verbas. Contudo, ela não vai ter direito ao recebimento do seguro-desemprego por ter extinto o trabalho com esse acordo. Então, o que eu vejo nessa situação é isso. A única coisa, talvez, ali que está equivocado, dentro da pergunta da inscrita, é que ela está trabalhando 15 dias de aviso prévio, onde ela deveria trabalhar os 30 e receber o salário cheio. Se ela não receber o salário cheio, ela deve procurar um advogado, porque, na verdade, fizeram um acordo de forma errada. Ou não pagaram a multa corretamente a ela de forma correta, e ela tem que ver isso na justiça. A pergunta número 9. Quem recebe de salário um valor menor que o valor do salário mínimo, mas é registrado CLT normalmente, consegue o seguro ou o valor de salário não implica em receber ou não? A questão aqui é o seguinte: seguro-desemprego, a única coisa que o salário vai implicar é na hora de você fazer o cálculo para ver o valor da parcela que será recebida. Para receber seguro-desemprego, existem 2 requisitos primordiais. O primeiro está trabalhando de carteira assinada. E o segundo, cumprir o período ali em relação à quantidade de vezes que você solicitou. Eu tenho no canal vários vídeos sobre seguro-desemprego. Tenho no canal playlists sobre seguro-desemprego. Na verdade, o canal tem playlist de cada assunto. É só você selecionar a playlist que te interessa e assistir os vídeos que estão ali. Nesse caso, se ele está trabalhando e recebendo um valor menor que o salário mínimo, se ele não tiver um trabalho de contrato de tempo parcial, que permite esse tipo de situação, ou se ele não tiver alguma outra situação ali que dê validade a ele receber menos que o salário mínimo, na verdade, ele está sendo muito prejudicado. Porque não se pode trabalhar normal, 8 horas diárias, 44 horas semanais, uma jornada normal, mais de 2 dias na semana, aonde você vai receber metade de um salário mínimo, menos de um salário mínimo, que seja R$1 a menos que o salário mínimo. Se você vai estar trabalhando, o mínimo é o salário mínimo federal. E digo mais, além do salário mínimo federal, deve ser observado o piso da categoria, que é uma situação que muda em cada estado. Ela é estadual. Nessa situação, se o piso da categoria estadual é maior que o valor do salário mínimo, o piso da categoria do seu estado, onde você trabalha, deve ser respeitado e não o salário mínimo. Se você não tiver essa situação acontecendo, você está sendo enormemente prejudicado, porque você está recebendo de salário menos do que deveria para a sua função, para o trabalho que você exerce, todos os seus direitos estão sendo calculados em valores menores do que deveriam, e o prejuízo é enorme. Infelizmente, tem diversas pessoas que trabalham dessa forma. Além de uma coisa que é muito intrigante nessa pergunta, ele diz que tem carteira assinada. Ou seja, se ele tem carteira assinada e trabalha ganhando menos que o salário mínimo, se ele procurar um advogado, é o caso dele procurar um advogado, esse advogado vai ter perfeitas condições de verificar a situação dele e reaver esses direitos dele para ele receber corretamente seus direitos trabalhistas. A pergunta número 10, a última pergunta. Solicitei o seguro-desemprego em novembro e já recebi a primeira parcela. Gostaria de saber se as próximas parcelas irão vir reajustadas ou não com o aumento do salário mínimo. Eu selecionei essa pergunta porque essa pergunta era um pouco pontual, já que a gente mudou, né, do ano 2022 para 2023. Então, realmente, pode ter pessoas que vão assistir esse vídeo, estão assistindo essa live, que podem passar por essa situação de ter solicitado seguro-desemprego no final do ano passado, e mudou o ano, aumentou o salário mínimo, tudo reajustou, e como fica as suas parcelas do seguro-desemprego? Bem, a resposta é que não tem reajuste. O seguro-desemprego, quando ele é solicitado lá em 2022,
em novembro, no caso, ele é solicitado com as regras que existem ali naquela situação, naquele momento que você solicitou. Então, você vai receber as parcelas ali daquele seguro-desemprego. No caso, mudando para o ano de 2023, mesmo modificando o salário, essa situação que já é determinada, já está estabelecida, não vai existir modificação, não vai existir mudança. Então, não vai existir esse reajuste. Por mais que possa ser ruim, né, não existindo a questão do reajuste, mantém-se o que foi inicialmente contratado. Eu agradeço bastante a participação de todos que estiveram curtindo essa live, assistindo essa live junto comigo, que me acompanharam. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Lembrando que vamos seguir fazendo lives desse tipo uma vez por mês, inicialmente na primeira quinta-feira. Caso você não é um inscrito do canal, não esqueça de fazer sua inscrição, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe essa live com seus amigos. Muito obrigado e até uma próxima.